Fala pessoal, tudo bem? Então sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Treino com Estratégia. E hoje eu estou aqui com o meu amigo médico, Dr. Gustavo Guerck. Então, hoje esse papo vai ser sobre performance, saúde, exames, hormônios, emagrecimentos e os sinais que o corpo dá e ele apresenta os problemas antes de aparecer tudo, o corpo te avisa. E para isso, então, melhor pessoa para poder falar isso, melhor médico de Porto Alegre, Pronto. ao meu conceito, né? Atua com regulação hormonal, metabolismo, estratégicas, clínicas voltadas ao emagrecimento, envelhecimento saudável, composição corporal e proprietário da clínica Ecoa. Então, apresento a vocês Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Beleza, Lucas, tudo bom? Gustavo, te apresenta pra galera aí, conta um pouquinho quem tu é, pra galera saber um pouquinho de ti. Então, além de médico, da figura aqui ao lado, também atuo lá na clínica Ecoa, em Porto Alegre, né, que fica no Moinhos de Vento, que é uma clínica multiprofissional, uma clínica onde a gente tem um espaço com a área da estética, a área da saúde mental, a área da nutrição e a medicina, que eu acredito que não adianta a gente olhar o paciente somente como números num exame bioquímico, também a gente tem que integrar, abordar direto com o educador físico, com o nutricionista, para que juntos a gente construa um resultado que vai entregar o que ele busca, que é o tal do envelhecimento saudável, né? Então lá diariamente a gente está sempre regulando hormônios, fazendo o processo de emagrecimento de uma maneira adequada, também desmistificando muito conhecimento da internet, que hoje em dia infelizmente tem um excesso de informações e o paciente ele recebe todas essas informações. Então um dos meus trabalhos é desmistificar e colocar norte, né, nesse conhecimento que eles adquirem, e sempre ensinar a eles também por que não fazer tal coisa e por que fazer tal coisa. Acho muito importante eles dominarem o que está sendo feito com o próprio corpo, né? Perfeito. Então, galera, seguinte, muita gente às vezes começa a querer treinar, começa um processo de alimentação, mas esquece que tem algo por trás que é essa regulação de hormônios. E muitas das pessoas que a gente avalia aqui no estúdio, que eu avalio, que a gente conversa, eu indico sempre para o Gustavo, porque o Gustavo faz esse trabalho de regulação hormonal, fala sobre o envelhecimento saudável, que acho que é algo que o mundo inteiro hoje está procurando muito. A galera mudou esse pensamento em relação à saúde. E a primeira coisa que a gente quer conversar, Gustavo, hoje, separei por alguns blocos, e esse primeiro bloco eu quero entender por que tu acha que as pessoas elas estão mais cansadas? Me conta um pouquinho, porque eu acho que essa população geral ela vive cansada, vive num looping e muita gente não sabe o porquê. Sim, atualmente a gente vive num mundo moderno, onde a gente tem um excesso de informações. Então, esse cansaço muitas vezes ele não é físico, ele acaba respondendo com um sinal no teu corpo. Então, a pessoa quer o quê? Depois de uma jornada de trabalho, chegar em casa, se atirar no sofá. Só que isso vai gerando um looping contínuo, onde essa pessoa chegou em casa e não cuidou da própria saúde, no dia seguinte, certamente, ela já acorda um pouquinho mais cansada. Só que aquele excesso de informações, que seja mídia social, WhatsApp, as responsabilidades profissionais, continuarão. Então, todo dia. Então, ou a pessoa opta, vou viver de segunda a sexta e tentar recuperar minha saúde no sábado e no domingo, ou ela aprende a ter uma constância, né? Porque com essa demanda muito alta, tempo inteiro a gente tem que estar sendo funcional, a gente acaba não conseguindo ter o tempo para recuperar a nossa energia. Não basta mais aquelas 7 horas de sono que nem está lá descrito na literatura. Ah, basta dormir 7 horas de sono. Não, se esse sono não tiver uma qualidade, se os hormônios forem desregulados, se a alimentação no final do dia está desequilibrada, no dia seguinte ela já acorda, como eu digo, 20% de bateria. Então ela vai ter que ficar o dia inteiro tentando recarregar para que comece tudo de novo. E assim ela começa a perpetuar um processo de cansaço, né? Tu acha que tem muito a ver com essa questão de hoje celular, internet, muita estimulação? O celular ele é o principal fator. Um dos hábitos que eu falo para os meus pacientes que eu percebo que estão com uma fadiga sistêmica e um excesso de ansiedade é remover notificações. Depois que a gente aprende que não é um crime a gente não estar sempre atento, a gente começa a perceber, poxa, eu tenho mais tempo de vida. Então, a primeira coisa é a gente pensar o que a gente está fazendo de errado que possa estar perpetuando esse cansaço, porque o natural do ser humano é estar disposto ao longo do dia.
Só que se a gente chega, acorda já com, poxa, vou ter que levantar mais um dia, isso não é uma qualidade de vida que alguém busque, acredito, né? Então, o hábito do celular, a multitela, tu está no computador, só que tu tem que ter uma televisão ligada, para aquela atividade já começa a fazer outra, então as multitarefas, tudo isso o nosso cérebro acaba tentando reorganizar, só que começa com o passar do tempo a fazer uma fadiga mental. E daí, depois de um tempo, um cérebro fadigado tem mais dificuldade de executar aquela mesma função. Se não executa ela adequadamente, acaba tendo um pouco de ansiedade. E aí começa tudo de novo o processo. Tu acha que o estilo de vida hoje dessas pessoas, no sentido geral hoje, tá prejudicando elas? Tipo assim, cara, o estilo de vida, se tu não tá cuidando, tá te matando? Mais ou menos isso? Não tão radical, mas tá com certeza jogando contra os teus objetivos. Uma pessoa que quer prosperar na vida, ela tem que cuidar da própria saúde. Um empresário que quer ter sucesso no seu negócio, ele tem que cuidar da própria saúde. Uma pessoa que quer simplesmente ser feliz ao lado da sua família, vai ter que cuidar da saúde. Por quê? Porque no momento que a gente está cuidando, que a gente está olhando para dentro de nós, que a gente está tendo um momento para se exercitar, para cuidar um pouquinho mais do preparo do nosso alimento, a gente acaba adquirindo skills para conseguir ter mais energia no dia seguinte. Então, as pessoas hoje em dia elas estão meio que se sabotando, só que também, por outro lado, a gente tem que ver que tem uma vertente muito grande de pessoas já ligadas nesse processo de, opa, quando eu cuido de mim mesmo, o meu dia fica mais fácil. Eu dou um exemplo muito, que isso desde a época que eu trabalhava no SUS, eu dava o exemplo para senhoras fraquinhas com dores crônicas. Eu falava para elas, se chegar um homem forte no mercado e carregar uma sacola de 5 quilos lá do mercado, ele vai conseguir carregar fácil essa sacola? Delas, sim, sim. E a senhora, não queixa que tem dor no ombro carregando a sacola de 5 quilos? Elas, pois é. Deu, mas tu reparou que o peso é o mesmo? Talvez é porque aquela pessoa se cuidou mais que tu. E daí começava a conscientizar lá, pessoas, às vezes com pouco conhecimento, poxa, vou começar a fazer um exercício físico. E com isso, começava a tornar mais fácil o carregar daquela sacola. E isso repercute para tudo. Se a gente quer ter um negócio de sucesso, cheio de informações, e quer ter uma qualidade de vida para conseguir chegar em casa e também preparar um bom alimento, a gente tem que estar se cuidando, no geral, Sim. né? Não adianta. Esses dias eu conversando com a Gisele, né, nutricionista, Sim. E ela sempre diz assim, cara, o envelhecimento saudável é aquele que tu consegue carregar tuas próprias sacolas no mercado. Ela sempre diz isso. Ela, cara, eu quero estar com 80 anos e carregando as sacolinhas do mercado. Eu sempre dou um exemplo parecido, que é tu consegue sair do carro sem ter dor no joelho. Não. Isso aí é qualidade de vida master, né? O que eu ia te dizer, Gustavo, no sentido que a gente abordou ali da questão do empreendedorismo, e hoje eu vejo muito isso. Aconteceu agora há pouco tempo atrás, teve um aluno meu que ele é empresário, e o sonho dele era ir para Disney. E recentemente eu fui também para Disney, e o cara caminha muito lá, muito. Eu caminhei em torno, até postei ali uma vez, deu 17 mil passos no dia, de um dia de parque ali. E aí ele estava muito acima do peso, então o sonho dele era estar lá. Então ele trabalhou a vida inteira para poder estar naquele negócio, e aí chegou lá e não conseguiu aproveitar o parque, que era o sonho dele, devido à questão do peso, aí deu fascite plantar, deu dor na coluna, deu tudo que não podia dar. E aí ele deixou de aproveitar um sonho dele de vida, devido à questão do peso, devido à questão da saúde. Então, hoje, se tu é empresário, tu precisa cuidar da tua saúde, tu precisa tá cuidando de hormônios, precisa cuidar do teu peso para te ter uma qualidade de vida. Não adianta só querer ganhar dinheiro e não cuidar da saúde, porque tu vai chegar lá na frente, tu vai querer aproveitar o que tu construiu, mas tu não vai conseguir aproveitar pela questão de saúde, né? Não vai ter qualidade de vida, né, Gustavo? Exatamente. E a expectativa de vida está aumentando bastante, e até com o avançar do método de pesquisa, as tecnologias para entregar o envelhecimento saudável, essa prorrogação do envelhecimento, elas estão avançando muito rápido. Então a gente sempre diz, a pessoa tem que começar a se cuidar agora para agradecer 10, 20 anos depois. Não adianta a gente prosperar financeiramente, daí querer fazer essa viagem e depois não ter a qualidade que tu imaginou a vida inteira, que tu te preparou para poder usufruir.
Até por falar nisso, eu tenho uma paciente que uma das metas dela era, eu vou para Machu Picchu, lá tem muita montanha e eu não quero ter falta de ar, porque ela tinha uma experiência de ter descido as escadas da Cascata do Caracol e na hora de subir ela teve que parar inúmeras vezes porque faltava fôlego. Então a gente fez todo um preparo para ela conseguir ter essa qualidade na viagem e não ficar ofegante, com falta de ar, com dispneia, até pela altitude. A galera Foi muito passa legal. mal, né? Então, Teve o caso agora, acho que foi do rapaz ano passado que faleceu no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? exatamente, porque às vezes a pessoa vai empolgada, tem aquela questão da adrenalina, da novidade, o lugar bonito, as fotos de Instagram, e o pessoal esquece às vezes os próprios sinais que o corpo está alertando. Não é natural uma pessoa que não tem uma patologia do joelho não conseguir que o seu joelho aguente subir uma escada. Então a gente tem que escutar o nosso corpo, perceber por que a gente dorme com dor de cabeça. Tem algo querendo te dizer, porque não é natural a gente dormir com dor de cabeça. Então, hoje em dia a gente vê que as pessoas conseguem, algumas que têm esse start de consciência, pensar, poxa, se eu começar a me cuidar, o meu dia seguinte fica mais fácil. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla no consultório. Quem se cuida fica com a vida mais fácil. Tipo, briga menos, se estressa menos, desenvolve mais, naturalmente prospera no âmbito familiar, pessoal, de saúde, de negócios. É meio que uma consequência dos atos, né? Tu falou ali sobre a questão de saúde e tudo mais. Tu acha que o corpo humano, ele dá sinais antes de adoecer? De apresentar alguma doença, alguma coisa? Certamente. A gente tem as doenças manifestadas e as doenças silenciosas, que são aquelas que a gente não percebe. Por exemplo, por que é tão difícil que as pessoas com diabetes tipo 2 se cuidem até que elas comecem a sentir algo? Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Está lá a glicose elevada no sangue, prejudicando a vista, prejudicando os rins, os órgãos sistêmicos, mas a pessoa come e não se sente mal. Então é uma doença silenciosa, ela não está te dizendo nada. Mas uma hora ela vai falar contigo. E hoje em dia, devido a esse excesso de informações e a falta do relaxamento do próprio corpo, que seria a recuperação, que nem no treino. Não adianta treinar todos os dias intensivamente, tu vai acabar fazendo o quê? Uma lesão. Então, tu tem que ter o processo de recuperação do músculo para sim vir a hipertrofia. Com o nosso metabolismo é a mesma coisa. E daí as pessoas às vezes forçam tanto, daí começa a manifestar e elas começam a pensar que aquilo é natural. Ah, uma dor nas costas no final do dia é natural porque eu fiquei o dia inteiro sentado. Não é natural. A pessoa não tem que sentir essa dor. Se sente, ela tem que investigar o que está acontecendo. Às vezes é um processo inflamatório que está fazendo com que o músculo dela fique contraído em vez de relaxar. Daí a pessoa vai ver lá, tá o cortisol elevado. Se elevou o cortisol, testosterona despenca. Daí a pessoa começa a ficar cansada. Tá cansado, come um pouquinho mais no dia seguinte. Começa a engordar e aí vai o processo. Vai dando aquele looping ali. Exatamente. O corpo Tu falou ali de glicemia e tudo mais. Hoje, para a pessoa saber, a pessoa que está assistindo a gente, sim, quanto que a pessoa precisa saber assim, ó, deu esse número, preciso me alertar. Que número tem que dar no exame? Porque as pessoas olham naquela base do exame de valor de referência. Isso, os valores de referência eu sempre acho muito perigosos, porque eles dão uma média da população, eles não conseguem discriminar qual população que está sendo avaliada. Se é um atleta com grande massa magra e vem um valor um pouco mais elevado, muitas vezes é normal, porque o excesso de músculo vai liberar alguns tipos de marcadores no nosso exame de sangue. Se é uma pessoa sedentária, às vezes aquele número está baixinho ali, a gente acha que está bonito, mas na verdade está mostrando uma deficiência nutricional, uma falta de consumo de proteína. Então esses valores são muito perigosos a gente definir. Por exemplo, o da glicemia, naturalmente a gente considera ali que está tudo ok até 99. Só que se a gente for dosar numa curva, ou às vezes com uma insulina junto e fazer um cálculo que é o índice de resistência insulínica, às vezes para manter aquele 99 a pessoa tem que produzir um bom valor de insulina. Então a gente está usando uma glândula, que é o pâncreas, para trabalhar mais, para segurar a pessoa num nível que do exame de sangue está bonito. Então a gente tem que investigar. Por quê? Porque às vezes a gente corrige ali, aquela 99 despenca para um 85, que seria um número perfeito. 70, 85. Então a gente sempre tem que pensar, o valor de referência ele serve meio que para dizer procura o médico ou não. Só que quando tu quer investigar de verdade, aquele valor não serve muito. Entendi. Eu sempre falo muito pra galera, né, a respeito sobre testosterona. A galera chega, será que a testosterona tá baixa ou tá alta? Eu falo, cara, depende. Por exemplo, assim, ó, Perfeito. Tem pessoas que a tua testosterona hoje, tu pode ir até a praia, mas tu não volta. Onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar na praia. Beleza, tu chega na praia, mas será que tu volta pra cidade que tu mora?
eu acho que essa testosterona ela não tá tão boa. Tá, e se tá o copo cheio, se tá o tanque cheio? Não, realmente, tu vai e volta e sobra gasolina ainda para te andar durante a semana. Então, ter um acompanhamento com o médico, com o nutrólogo, para ele fazer essa correção, para mim é isso, é estar com o tanque cheio, tá tudo certinho, alinhado, para te conseguir ir e voltar quantas vezes quiser e tá sempre bem alinhado, né? Exatamente. E também tem o excesso. Quando enche muito esse tanque, também pode dar um problema, pode Pode pegar fogo no transbordar motor. também. Exatamente. Então, o que eu sempre falo é isso. Os níveis hormonais e o ajuste hormonal, ele é muito benéfico para a saúde, mas tem que ter uma consciência muito grande. Então, a gente não pode, eu não tenho, eu sempre falo, eu não tenho medo de não entregar o resultado para o paciente. O meu maior medo é que esse paciente desenvolva um problema de saúde, e isso eu não vou fazer. Então, o que eu sempre faço? Eu vou estudando uma dose, uma modulação desses hormônios a um nível que comece a recuperar aquela qualidade de vida, só que sempre supervisionando consequências. Então, a gente aprende a mínima dose, tipo, de manter esses níveis altos é muito superior a uma dose suprafisiológica, uma dose extremamente alta. Que daí, óbvio, se a pessoa é um atleta, tem alguns outros objetivos, ele vai vai ir para aquele ramo. Mas se é uma pessoa que busca qualidade de vida e longevidade, a gente também tem um teto, então não é só o mínimo da testosterona. E outra confusão é que às vezes as pessoas olham a testosterona e, minha testosterona está baixa, preciso subir a testosterona. Acham que tem que utilizar testosterona. Mas muitas vezes é a própria produção do corpo que está ineficaz. E a gente consegue corrigir com algumas técnicas essa produção, para que o próprio corpo aprenda a produzir novamente hormônio. Então, uma pessoa que vai ter uma longevidade absurda e muito superior àquela pessoa que, infelizmente, mantém acima de 4.000 uma testosterona e aquela que está com um nível insuficiente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E hoje tem muita gente nova, mas com aparência ali, saúde de pessoa bem mais velha, né? Isso mesmo. Tem os hábitos alimentares que influenciam muito, até o uso indiscriminado de substâncias, né? Sejam ilícitas ou até algumas lícitas. Essa vida moderna, da correria, as pessoas que não descansam, tudo isso acarreta nesse envelhecimento precoce. Então, a gente percebe que o público mais 40 está começando a buscar mais o cuidado em saúde. Muitas vezes é porque já concretizou todas as etapas da vida, já passou aquele corre inicial, já tem uma condição financeira um pouco melhor para olhar para si mesmo, mas também tem a maturidade, né? Tipo, então é saber que nem o excesso e nem a falta vão te fazer bem. Então são pessoas que já têm um olhar mais alto. Às vezes a gente vê jovens de 20 anos que mal dormem, tipo aquela correria, ali no dia seguinte o estresse total, de vai para o trabalho. Isso acaba repercutindo em alguns sinais na nossa pele, na nossa aparência, só que também futuramente é o que desenvolve as doenças crônicas, né? Então, hoje eu vejo também muito essa questão dessa nova geração se cuidando mais. isso, teve um gap ali, até a nossa geração pegou ali do não se cuidar e agora começou a se cuidar, e tem esse pessoal começa ali com 12, 13, 14 anos, muito pelo conhecimento dos pais, muito por verem, hoje o acesso à informação é muito facilitado, e também porque está se estruturando um estilo de vida como um sinal de a pessoa ser bem-sucedida. Antigamente o pessoal ostentava uma marca, hoje em dia a pessoa que ostenta saúde, que ela tem tempo de vida para se cuidar, é uma pessoa que naturalmente já é vista com um status um pouquinho superior na sociedade. Né? Porque a saúde, tu não consegue comprar a tua saúde, tu consegue investir na tua saúde, mas se tu não te mexer, tu não vai ter saúde. E na pandemia a gente viu muito isso, né? Exato. Independente de quem tinha condição financeira, a fila da vacina ou do tratamento era igual para todos, né? Exatamente, então isso que a gente tem que observar. E essa nova geração, eles estão até numa vertente de não consumir o álcool certamente vai ser visto como cigarro para nossa geração, que a gente já abomina. O álcool vai ser também para próximas gerações, vão olhar, poxa, por que aquela pessoa ali bebe álcool se isso faz mal para a saúde? Então é uma consciência muito grande. A gente também tem que ver que até que ponto que vai chegar ou se vai ter uma nova quebra depois, porque geralmente uma geração se cuida, a outra desanda. Então isso é natural do ser humano. Né? É verdade, essa do cigarro não tinha parado para pensar ainda. Porque antigamente tu olha nos filmes, tudo aparecia, as pessoas... Fumar cigarro era muito comum. A inclusão social, assim, numa roda social, era quem fumava e quem não fumava, em época de colégio. Pô, quem fumava já era visto como
rebelde, mais maduro. Quem não fumava, tem medo. Hoje em dia, não. Se alguém vê alguém fumando, normalmente a pessoa até já é meio que tirada dessa roda de socialização. Então, com o álcool, provavelmente vai acontecer também, né? Então, a gente está percebendo isso. As novas gerações já buscam consultório mais cedo também. Então, tem pessoas de 15 anos já querendo consultar. Eu atendo de 18 para cima, mas muitos pais, poderia atender o meu filho. Eu dou uma conversada ali, tento orientar um herbiatra, né? Mas dá para ver que está aumentando bastante. Hoje, para fazer a consulta contigo lá, tem um mínimo de idade? Eu costumo atender de 18 anos não completos, que seria a pessoa que vai completar naquele ano. Por quê? Porque eu acredito que antes disso vai sempre ter que ter a questão do consenso com os pais, e depois disso a pessoa já é responsável por si mesma. Então a gente tem que ter uma conversa assim, Papo de adulto. papo reto, assim, tipo, conversar com a pessoa. Eu gosto de conscientizar muito, porque as pessoas acham também que usar hormônio é uma coisa magnífica, e não, tipo, uma pessoa de 18 anos não tem que estar utilizando hormônio, ela produz naturalmente melhor que quem utiliza, né? Então eu tento explicar essas questões, mas antes disso é uma definição pessoal minha também, um público que eu não quero atender, e também acima de 75 anos eu acho que já poderia ser um geriatra, né? Mas eu tenho colegas que eu encaminho, assim, costumam... Show de bola. É. E Gustavo, agora falando um pouquinho sobre alimentação. Por que está cada vez mais difícil emagrecer? Então, na verdade, te corrigindo, tá ficando muito fácil hoje em dia, né? É? Pelo Com a desenvolvimento questão de tecnologias, né? isso é verdade. Mas assim, voltando, tá mais difícil de emagrecer porque as pessoas andam estressadas e sem tempo psicológico. O que é o sem tempo psicológico? É uma pessoa que acha que não tem tempo ao longo de 24 horas. Todo mundo consegue fazer qualquer atividade ao longo desse período. Só que como a gente está num processo de excesso de informações, como a gente comentou, a gente tem muitas tarefas ao mesmo tempo, acaba que a gente começa a ficar um pouco mais improdutivo. Aquilo que eu falei, quando a gente se cuida, a gente consegue produzir com mais qualidade. Então a gente começa a encurtar. Uma atividade de 4 horas se torna uma de 1 hora. E daí com isso a gente consegue ter mais tempo para escolher um alimento, preparar um alimento, seguir uma dieta, que são coisas naturais. Com a correria, as pessoas vivem um pouco em processos de métodos automáticos. Eu tenho que trabalhar a tarde inteira. Por quê? Porque está improdutiva. Então ela não consegue parar para fazer uma refeição às 15 horas. O que vai acontecer? O corpo dela pede, fica com fome, o cortisol já elevou, está dizendo não perca a gordura da barriga, porque eu preciso dessa energia para vai saber se eu vou comer depois, e da pessoa fica faminta. O que ela vai fazer? No caminho até em casa, para no posto, pega um pão de queijo. E então a gente o acesso a alimentos pouco nutricionais é muito fácil, é tudo pronto. Então a gente abre um pacote e está pronto. Então a gente não tem que ter aquele preparo. O que está acontecendo agora, que a gente está observando, é que com as novas tecnologias, esses peptídeos de emagrecimento, as pessoas também estão emagrecendo por falta de nutriente. E daí o que a indústria já está olhando um pouquinho vamos botar uma proteína num refrigerante, uma fibra num alimento que não tinha. Mas a pessoa também se engana, né? Não... Porque daí ela olha lá assim, eu vejo direto isso acontecer. Olhou lá na barrinha, 20 gramas de proteína. Só que esquece de olhar quanto de carboidrato, Exato. De gordura. Esse dia teve uma aluna, ela assim, mas eu não tô conseguindo emagrecer. Aí eu, me conta um pouquinho a tua rotina. Ela me conta, não, eu como todo dia aquela barrinha que é desse tamanho, que ela tem 200 calorias, mas ela tem 15 gramas de proteína. Eu falei, mas que adiantou 15 gramas de proteína e tu tá botando 200 calorias ali pra dentro, não treinou naquele dia, e como é que fica? Exatamente. Aí dá acúmulo, matemática, vai somando caloria, tu não consegue emagrecer. E é uma resposta que eu recebo muito no consultório. Muitos pacientes, eles falam, não tenho tempo para parar para comer. Eu falei, todo mundo tem tempo para parar para comer, basta ser organizado. Eu lá no consultório, eu atendo os pacientes e daí das 17 às 17h30 eu faço uma pausa. É a pausa para eu comer. Antigamente eu tocava até de noite, até as 22 horas, às vezes, quando 22 horas não comi. Então, não estou praticando nem o que eu insisto para os meus pacientes. Então, basta a gente se organizar que tudo vira rotina. Então, todo mundo sabe o horário de acordar pela manhã, isso é uma rotina. Todo mundo sabe o horário de almoçar, é uma rotina. Por que não pode ter uma rotina para o lanche da tarde? Então, a gente tem que começar a perceber que facilitar com rotina nos favorece para o dia seguinte, né? Então as pessoas têm que reaprender a mastigar, a comer, a escolher um bom alimento, né? E essas dietas radicais hoje não funcionam, né?
As Deve ver dietas, muito isso, né? Muito. eu já vi a dieta da água. Da Essa foi água. uma dieta incrível. Me conta essa Era dieta da água aí. uma paciente com acima de 130 quilos que ela falou com muita consistência que ela fazia a dieta da água e que ela começou a emagrecer. E daí eu, tá, mas como que é a dieta da água? Ela acordava, a primeira coisa que ela fazia no dia era tomar 500 ml de água. E deu, tá, e o resto do dia? Ah, depois eu vou comendo. E daí o que que fez? Ela, certo, parou de comer logo pela manhã algo que podia estar fazendo um pouco de retenção, baixou uns 2 quilos, que de 130 para 128 não é um emagrecimento, às vezes é uma retenção hídrica, e aquilo naturalmente mostrou para ela que era efetiva aquela dieta. Então, essas dietas radicais são muito perigosas porque, às vezes, quem cria essa dieta é uma pessoa com uma persuasão muito boa, pessoas que sabem falar com habilidade e as pessoas acreditam, mas às vezes o objetivo daquilo lá não é a saúde, às vezes é um resultado que daí tu compara com o outro, meu conhecido fez e deu certo. Só que depois vai vir a consequência, né? Toda dieta radical que a gente tira o nosso corpo de um estado habitual, ela pode entregar um resultado, mas o corpo pensa, opa, esse não sou eu preciso voltar. Então o processo de emagrecimento ele é lento, ele é com supervisão, ele é com qualidade. Esse é o emagrecimento saudável, né? E o que tu acha que mais sabota hoje as pessoas no emagrecimento? Eu acredito que o que mais sabota as pessoas no emagrecimento é a falta de organização. É crucial. O paciente organizado, que segue uma rotina, que vai no seu treino, que não é nem a preguiça. Antigamente a gente falava que era preguiça. Eu acho que a pessoa desorganizada é a que mais se sabota. Porque quando tu te desorganiza, tu esquece de comer. E daí quando tu esquece de comer, tu vai comer só quando tu tá com fome. O nosso cérebro ele liga um sistema de atenção que ele precisa o quê? De afeto, carinho. Daí o que ele vai buscar? Alimentos que entreguem afeto e carinho, doce ou gordura. Então, quando a gente começa a ter uma rotina e comer não só por estar com fome, mas comer porque chegou a hora de comer, a gente começa a perceber que o emagrecimento, que a hipertrofia, todos eles vão ocorrer. Só que a questão de ser desorganizado, para mim, é o que mais afeta no processo. E tu falou ali sobre a questão muito do açúcar ali, da gordura agora. O açúcar, ele realmente vicia? O açúcar, ele é assim, ele tem pessoas que têm uma tendência superior a essa dependência ao açúcar, né? E outras pessoas que não que conseguem remover ele com facilidade da dieta. O que a gente observa é que pessoas que fazem uma suspensão radical, uma pessoa que tinha compulsão por doce, e foi lá num profissional, o profissional falou, tu tá proibido de comer doce. Cessa o consumo, volta naquela questão que o cérebro ele vai tentar puxar de novo aquele vício. Então, daí a pessoa fica sofrendo, fica em estado de dieta, ela não sente que está só fazendo uma reeducação alimentar, ela fica, pô, mas eu queria um docinho, eu queria um refrizinho, ela bota já no diminutivo para amenizar psicologicamente o dano, e naturalmente, quando a gente vai pensar em estatísticas, ali é muito baixo o percentual de pessoas que conseguem mudar esse estilo de vida, essa pessoa ela vai ter uma tendência à retomada, a gente classifica como um vício. Na verdade, é uma condição neurológica dela, né? O que eu sempre digo, quando a gente está tomando um antidepressivo, o que o psiquiatra faz quando ele vai parar o remédio? Ele não vai te olhar, a partir de hoje tu não pode tomar o remédio. Ele tem que dessensibilizar o cérebro para esse remédio. Com açúcar é a mesma coisa. Tem pacientes que eu falo, o café com açúcar é algo inútil. É uma caloria inútil na tua vida, porque além de estragar o sabor de um café, está te gerando calorias, dificuldade de emagrecer e alguns danos para a tua saúde. Daí as pessoas, tá, então eu vou parar. Eu não, a gente tem que dessensibilizar. Então a gente começa a cortar a cada 30 dias, metade da dose. Da pessoa, mas eu já consigo 100. Mas eu não te pedi para fazer 100. Faz a cada 30 dias. Tem gente que Confia troca, no às vezes, processo. bota adoçante, daqui a pouco botava 3 gotinhas, bota uma. Isso, sempre Vai eu digo, diminuindo, corta né? pela metade a cada 30 dias, vai resolver. Só que e óbvio, com a supervisão do nutricionista, né? Não dá pra gente também pensar essas dietas que a gente abre a internet e vê, assina um aplicativo de dieta. Hoje em dia tem essas possibilidades. Quando a gente consegue fazer supervisionado, fica bem mais simples, né? E uma coisa que eu vejo muito acontecer, e você precisa cuidar disso, é o seguinte: se tu tá fazendo, tu quer ter uma vida, um lifestyle, uma vida de atleta, tu tem que ter um acompanhamento. Porque senão é que nem um carro. Se tu fica usando, e tu não faz a manutenção, não troca o óleo, tu não faz essas coisas, o carro vai estragar, vai chegar uma hora que vai parar. Então, tu quer fazer o emagrecimento? Cara, procura um nutricionista,
Quer arrumar teus exames, procura um médico. Quer treinar direitinho, procura um personal trainer. Tu vai ter esses longos personagens para poder, profissionais para poder te ajudar nisso. Então, isso dá diferença. E, Gustavo, para a gente encerrar essa parte de alimentação, tem algum alimento que é vilão? Eu acredito que o vilão é aquele alimento que tu come fora do teu raciocínio. Quando a pessoa já não está mais num modo de saber, vou comer isso porque eu preciso, porque tem um nutriente, e ela come porque simplesmente ela precisa jogar algo para dentro porque ela está prestes a desmaiar, ou a barriga está doendo, ou está com uma dor de cabeça. Esse é o maior vilão, que daí volta na questão da desorganização. Então, todo mundo pode comer um chocolate, até um diabético. Só que o excesso desse chocolate vai te trazer danos. Então, quando a gente bota estrategicamente, no horário do dia, um doce após um exercício, ou até tipo, não comeu antes, come ali um docinho, assim, só para dar um up, assim, se a pessoa tá um pouquinho de sono, isso vai te ajudar. Mas se tu ficar com excesso, todos os dias comendo em grande quantidade algo específico, com poucos nutrientes, ali vai ser um grande vilão, né? Deixando muito claro, o problema não é comer uma vez o chocolate, o problema é todo Exatamente. dia o chocolate numa grande quantidade e toda semana, todo dia e mais de uma vez por dia. Então, quer comer um quadradinho de chocolate? Eu duvido que o nutricionista vai te barrar por isso ou alguma coisa. Trocar um arroz e feijão por uma barra de chocolate. Exato, e Isso é muita gente faz complicado. isso, né? Muitos. E Gustavo, agora uma parte que a galera queria muito saber, que é sobre a questão de hormônios, essa questão de testosterona, de energia. Por que tanta gente vive sem energia? A gente falou um pouquinho, mas em relação à questão de hormônios. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre energia e hormônios ali. Sim, hormônios eles são uma balança, eles são todos equilibrados. O que acontece? Quando a gente favorece um estilo de vida de estresse, a gente precisa produzir naturalmente, por defesa do organismo, um hormônio que ele é apelidado de hormônio do estresse. Eu acho que ele é o hormônio que evita que a gente exploda, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio de regulação do nosso corpo. O cortisol ele tem que ser alto pela manhã e baixo à noite. Ou seja, a pessoa acorda com 100% de bateria e ao longo do dia descarrega essa bateria e vai dormir, reconecta na tomada, que é ir dormir. Quando a gente está nessa vida de estresse, essa vida moderna, esse cortisol ele vai dando picos ao longo do dia. Por quê? Porque a pessoa não aguenta mais, não, mas espera aí, eu consigo produzir um pouquinho mais de cortisol. E daí vai dando aquele gás ao longo do dia. Daí uma hora chega um sistema que não consegue mais recarregar esse sistema automático de energia e daí a gente busca esses alimentos, né, mais energéticos, como o doce, o carboidrato de rápida absorção, essas questões. Qual que é a consequência disso? Quando a gente pega o nosso hormônio manha, pregnenolona, e começa a gastar ele transformando em cortisol, quem que vai faltar? A parte dos hormônios sexuais. Estrogênio, testosterona, dihidrotestosterona. E então essa balança começa a desequilibrar. Então, quando a gente começa a cuidar um pouco mais da nossa saúde, começar a naturalmente favorecer a produção de todos os hormônios em grande quantidade, a gente começa a não ter essas deficiências, né? Então, uma pessoa estressada perde libido, porque naturalmente vai produzir menos testosterona. Então, tu corrige o estresse, às vezes não é usar testosterona, às vezes é tu só corrige o estresse, organiza a tua vida. Naturalmente, teu corpo aprende a produzir novamente, né? Óbvio que dá para ajudar. Tu acha que eu vejo muito relatos de mães, após ter bebê e tudo mais, delas não quererem mais ter relação sexual. Tu acha que tem a ver da questão do estresse, do pós-parto, disso delas não querer ter regulação hormonal junto? Pode ter. A gestação e o parto, eles mudam vários fatores. Fator social, então de uma esposa para uma gestante, para uma mãe, muda muito esse status social dela. Rotina também, né? Então vão ser às vezes noites de sono incompleto, doação de nutrientes, né? Porque ela está amamentando essa criança, então ela vai ter que corrigir mais na alimentação. Então tem que ter uma supervisão, geralmente o nutricionista materno-infantil aborda muito bem essa área. E, consequentemente, as mulheres que não se cuidarem podem acarretar também nessa queda hormonal. E daí, consequentemente, um dos fatores é a perda de libido, o outro é também a indisposição, aumento de estresse, pode entrar na depressão também. Então tem que ter muito cuidado, porque não é somente a questão da desregulação dos hormônios que ocorre, mas também como tu consegue compensar essa desregulação. Que daí, se tu tá te cuidando, fica mais fácil tu recuperar.
se tu não tá te cuidando, tá te entregando, azar, vou comer o que eu quiser, não vou dormir bem, vai dar algum Tu acha problema. que a pessoa que tem depressão pós-parto tem, eu não sei se existe algum estudo científico que mostra isso, que a pessoa que tem depressão pós-parto tem os hormônios desregulados ou não? Tem porque acaba, sempre que a gente tem um estado de patologia, patologia psicológica, como uma depressão pós-parto, ela é classificada, né? A gente acaba tendo um nível um pouco maior de interferência no nosso metabolismo. Uma mulher com uma depressão pós-parto, que às vezes tem até uma recusa de estar o tempo inteiro com seu filho, ela vai ter muita culpa dentro dela. E essa culpa, essa angústia vai gerar um estresse. Esse estresse vai gerar uma hiperprodução de cortisol, vai desequilibrar o sono dela. Naturalmente, os hormônios elas vão dar uma bagunçada também. Então, nesse caso, tem que ter uma supervisão, é um acompanhamento com psicólogo, talvez psiquiatra também, extremamente importante, porque já é uma condição que pode gerar uma patologia de longo prazo, né? De um transtorno de depressão. Então, se fosse só um estado depressivo, às vezes só um estilo de vida. Se for um transtorno ali que se torna uma patologia, muitas vezes requer o tratamento de longo prazo, Entendi. né? Então, tem que observar. E tu falou um pouquinho sobre testosterona ali. É normal as pessoas ultimamente agora tá com a testosterona mais baixa? É extremamente comum, inclusive nos jovens. Antigamente, eu não tenho esses dados, mas certamente os homens conseguiam ter uma testosterona acima de 400, que já é algo que o corpo aceita, e o ideal acima de 500, né, que é o que, estou saudável. Mas hoje em dia eu vejo muitos jovens, então vem jovens com 20 anos, com menos de 30 anos, já com níveis abaixo de 300, que seria uma testosterona que, se a gente for observar, comparando, seria uma testosterona de idoso. E muito disso é pelo estilo de vida, né? Então, pessoas estressadas, algumas têm alguns problemas de produção, né? Que tem alguns distúrbios endocrinológicos que podem prejudicar, atrapalhar, mas a maioria, quando a gente corrige a alimentação, estilo de vida, coloca para treinar, naturalmente essa testosterona já começa a dar um salto. E então é muito associado ao que a pessoa está fazendo com o próprio corpo, né? E agora, sobre a questão do sono. O sono, ele influencia na questão hormonal? Certamente. Eu sempre digo, qual que é um hormônio caro e que todo mundo gostaria de estar comprando? GH. GH, o pico dele é no sono, né? Então o GH é um hormônio tipo anticatabólico, um hormônio que favorece o emagrecimento, a definição muscular, e as pessoas às vezes poderiam estar produzindo ele de graça, óbvio que não num nível suprafisiológico, mas num nível bem adequado durante o sono. Só que se a pessoa chegar durante a noite com um cortisol elevado, lembra que eu falei, cortisol tem que ser alto pela manhã e baixo à noite, ela não vai conseguir produzir naturalmente uma melatonina. Sem a melatonina, atrapalha esse processo do GH. No dia seguinte, essa pessoa já acorda com o cortisol baixo, daí o corpo começa a buscar novas fontes de energia. Então, eu sempre digo que é uma cascata crônica de danos. Se a gente dormir mal, a gente começa a produzir mal esses hormônios, no dia seguinte a gente já não tem um hormônio essencial para nos acordar, que é o cortisol. Naturalmente o corpo vai ter que produzir ao longo do dia e vai puxar lá da cadeia da testosterona. Então o sono irregular pode baixar a tua E testosterona. automaticamente o estresse também vai aumentar. E o estresse ele baixa a performance, né? O estresse ele baixa por dois motivos. Na verdade, três. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Então, se tu não tem uma produção equilibrada de cortisol, o teu corpo não vai desinflamar após o período do treino, que é o processo de recuperação muscular. Também treinar estressado, a pessoa não consegue se concentrar adequadamente. Então, às vezes pode fazer uma lesão. Se fez uma lesão, vai ficar um bom tempo sem treinar. E também a questão da falta de produção de hormônios anabólicos, como a testosterona, a dihidrotestosterona, o estrogênio, que são hormônios que te ajudariam no desempenho físico, né, e também mental, que acabam sendo prejudicados e a pessoa acaba sentindo uma falta, né. E o que faz baixar a testosterona? O que faz baixar, se não for algo patológico, algum distúrbio de testículo, ou nas mulheres é uma conversão inadequada, porque as mulheres naturalmente produzem bem pouca testosterona, né? Mas falando dos homens, se não for algo mais patológico, é sempre o estilo de vida, né? Então é estresse, uma alimentação, o sedentarismo é algo clássico que derruba o hormônio. A idade, não adianta, né? Todos nós vamos ter mais dificuldade com o passar dos anos de produzir, mas tem técnicas para manter uma pessoa de 60 anos com uma testosterona de um jovem saudável de 25 anos, sem ficar utilizando hormônio, né? Então, tudo isso é muito amplo e muito individualizado. Então, a gente tem que analisar e observar, né? O que dá para ser feito.
E tem muita gente que está usando suplemento como estilo de vida. Tem gente que acha que só suplementar vai resolver tua vida. E na verdade tu precisa dormir melhor, tu precisa te alimentar melhor, tu precisa fazer exercício, né? É que nem eu converso com a Gisele fala, cara, o suplemento é a cereja do bolo. Não adianta tu querer suplementar, sendo que o básico bem feito tu não tá fazendo. Exatamente. Então... O suplemento, eu digo assim, ó, se tu tá suplementando por conta própria e não consultou com o nutricionista, já começou errado. Porque quem define o que tu precisa suplementar, o principal profissional é o nutricionista. Óbvio que um educador físico, um médico tem também esse conhecimento, mas eu digo, o nutricionista é quem vai organizar a tua vida. E é a organização que vai te entregar o resultado que tu busca. Então, por que vai gastar fortunas com whey, creatina, glutamina, que o pessoal usa para ganhar músculo? Não sei porquê. E outros suplementos, sendo que tu não fez o básico, que é perguntar para o nutricionista, pô, eu preciso de tanta coisa? Às vezes pela praticidade, né? Então, a pessoa não vai ter uma cozinha, um lanche disponível em tal horário, suplementa. Ou que nem ela fala, cereja do bolo. Não pode comer naquele horário, suplementa. Não consegue comer aquele volume de alimento, suplementa. Mas tem que fazer o básico, que é comer, né? E agora entrando num bloco sobre exercício. O exercício físico, ele previne doença, né? Sim, o exercício físico está mais do que comprovadamente, cientificamente comprovado, que ele é um dos principais preventores de quase todas as patologias. Então, qualquer doença osteomuscular degenerativa, como uma artrose, uma sarcopenia, vai ter prevenção através de exercício, até a perda de densidade óssea, as mulheres que sofrem muito com osteoporose. O exercício ele já é comprovado como um retentor de cálcio no osso. Saiu alguns anos atrás estudos comparativos de antidepressivos e exercício. O exercício se consolidou como superior ao antidepressivo para tratar depressão. Então é algo magnífico. Então eu acho que hoje em dia um psiquiatra que estuda obrigatoriamente ele vai colocar essa pessoa para fazer atividade física. Então a gente bate muito na medicina de estilo de vida. O estilo de vida previne doenças. Então a gente tem que estar praticando. O nosso corpo foi feito para o movimento. Aquela história dos 10 mil passos por dia. Isso não é alguém que inventou esse número. Pessoas que dão mais de 10 mil passos por dia têm menos chance de adoecer. Isso é científico. Sim. E hoje, de principal, o que eu mais vejo as pessoas falando é, vou fazer só caminhada. Mas, na verdade, elas precisam de treino de força, né, Gustavo? Qual é a tua opinião sobre o treino de força na questão da longevidade? Eu sempre digo assim, tem rotas metabólicas, né? O meu trabalho é estudar rota metabólica e uma das vias é a mTOR. Essa é quando a gente contrai um músculo, faz um processo de hipertrofia. Da caminhada, a gente está favorecendo mais uma rota que se chama MPK, que é a da longevidade, da desinflamação do nosso corpo. A gente tem que ter um equilíbrio entre todas. Por que quando a gente associa musculação com caminhada, a gente consegue fazer uma composição física melhor do que somente a caminhada? Porque a pessoa consegue fazer uma estrutura, manter a sua taxa metabólica basal alta, um gasto energético um pouquinho superior e com isso a entrega do resultado. Muitas vezes a pessoa fica só pensando em peso de balança e esquece na composição. A musculação é o principal exercício para a gente conseguir favorecer todos os nossos grupos musculares. E envelhecimento é o quê? Mitocôndria velha, falta de massa magra e cromossomos desenrolando. Então, a velocidade dos telômeros desenrolarem, que daí é o que liga o relógio do envelhecimento, e quanto mais mitocôndrias saudáveis, que são as organelas que vão fazer a produção de energia para nossas células, e mais massa muscular, e daí a gente não está falando de hipertrofia suprafisiológica, não está falando de um fisiculturista, mas sim de ter um tônus muscular adequado, a pessoa naturalmente vai viver mais e com mais qualidade de vida. Eu sempre digo essa questão da hipertrofia, um maratonista queniano extremamente magro e extremamente hipertrofiado, só que a fibra muscular que ele hipertrofiou não é volumosa, então a hipertrofia não é ficar gigante, a hipertrofia é tu tratar o teu músculo como ele tem que ser tratado, né? E a questão dos 40 anos hoje, que é... Eu brinco que os 40 são os novos 25, os novos 30 ali, né? A galera tá se cuidando, tá voltando a se cuidar, porque antigamente a gente olhava pra pessoa de 40 anos, a gente dizia, já é o idoso, 40, 50 já é idoso. E, na verdade, não é mais isso, né?
A partir dos 40, tem chance de mudar a saúde, mudar a vida, a questão da composição muscular ainda? Com certeza, até mais. Os 40 anos eles estão se tornando um novo marco na questão dos cuidados por vários fatores. Um deles é o social, então pessoas que se cuidam elas são mais bem vistas. Pessoas que não se cuidam atualmente, elas já são vistas como, pá, não tá, se não cuida da própria saúde, será que cuida do seu próprio negócio? Também os 40 anos nos proporcionam a questão da maturidade, então a gente já não quer um excesso de peso, não quer, tipo, saber que vai começar a desenvolver doenças daqui a pouco se não se cuidar, então é aquela escolha do caminho da saúde ou da doença. Também a questão financeira, né? As pessoas têm mais tempo para investir em si mesmo. Então, os 40 anos eles estão se tornando um marco de pessoas que entenderam que cuidar da saúde vai te entregar o que tu buscou até os 40 anos, que era qualidade de vida. Então, a gente trabalha para ter qualidade de vida, para poder adquirir nossos bens, fazer nossas viagens. Só que daí, pessoas que não se cuidam chegam lá e só querem gastar em remédio para dor porque não ir para a cama dormir. E daí, hoje em dia, já tem uma conscientização muito grande. A gente vê pelas ondas de esportes, teve o pádel, agora a corrida, a musculação sempre presente. Então, são atitudes que as pessoas tomam que, às vezes, requer muita maturidade para entender. Isso precisa. Só que aquela geração dos 15 está vindo forte também, né? Os 15 menos. Sim. E o sedentarismo hoje eu acho que é o maior vilão, né? Sedentarismo e a desorganização. Porque às vezes a pessoa tem vontade, mas é desorganizada. Então o sedentarismo, ele é o que é a âncora, né, que te deixa e que te impede de começar, e às vezes a pessoa começa, mas desorganizada não consegue dar a continuidade, né? A gente precisa ter continuidade. Sim. Gustavo, agora para o nosso último bloco, antes das nossas perguntas, hábitos e qualidade de vida. Esse é o tema agora. Qual hábito mudaria a vida e a saúde da maioria das pessoas? Qual hábito? Esse hábito, se tu fazer, vai mudar. Eu sempre digo que é um combinado. É alimentação e atividade física. Esses dois são cruciais. Pessoa que se alimenta bem e treina, ela vai ter uma qualidade de vida muito superior a qualquer outra pessoa. Então é assim, é o pilar básico do envelhecimento. E deve chegar muita gente para ti lá que quer uma mudança de vida, quer usar caneta, quer usar isso, mas não quer treinar, né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa que eu reforço muito. O uso das canetas, que é a tecnologia do momento para o emagrecimento, uma das consequências dela é grande perda de massa magra. Então a pessoa perde números bonitos na balança, mas se for fazer uma bioimpedância, uma avaliação física, vai perceber que muito disso foi a custas de músculo. Lá na frente essa pessoa vai sofrer, porque ela vai ter uma sarcopenia, ela vai ter uma dificuldade, uma doença osteomuscular e às vezes até um desequilíbrio hormonal, porque o nosso corpo tenta regular. Então, essa supervisão, essa manutenção da massa magra é extremamente importante. Outra coisa, uma hora que tu está usando a caneta, aquela dose vai estabilizar. Como que tu vai ficar aumentando cada vez mais a dose, mais gasto e mais efeitos colaterais? Então, associar o exercício físico, muitas vezes a gente reduz a dose. Então a gente acaba economizando e entregando a saúde ao mesmo tempo, né? E o resultado que é a composição física. E as pessoas hoje, elas não querem sofrer um pouquinho na academia, né? Elas querem o resultado rápido e, cara, é usar a caneta e não fazer nada e vamos ver o milagre acontecer. Mas eu tenho inúmeros pacientes que já chegam utilizando canetas emagrecedoras e com algumas consequências, tanto no metabolismo quanto na qualidade de vida, uma dificuldade de sono, dificuldade intestinal e a perda de massa magra, e que quando a gente corrige isso, elas percebem, poxa, olha o que eu estava fazendo com o meu próprio corpo. E gastou uma grana, né? E hoje em dia o acesso às canetas está ficando cada vez mais fácil e obsoleto. Então, obsoleto não... Tá loucura, na verdade, porque esses dias eu tava vendo as gurias acho que eles estão comprando no Paraguai e estão trazendo, cara, mas eles trazem de formas irregulares, armazenamento indevido. Tu vê os caras trazendo dentro de pneu, dentro de mochila, e algo que deveria ficar refrigerado. Isso. Eu vejo gente vendendo em loja de roupa. Quando eu vi isso aí, Gustavo, eu falei, não. Os caras dentro de loja vendendo na roupa, assim, pessoas qualquer. Agora, tô vendendo tríceps partida e fazendo isso e aquilo. Até a retratotite que nem foi lançada e o pessoal já tá fabricando, né? Pois é. Complicado. Isso aí, agora tem uma notícia boa, é que a Anvisa e a Polícia Federal, a Receita Federal, eles fizeram uma parceria igual que eles fizeram alguns anos atrás com os hormônios. Então, todos os hormônios que são apreendidos, eles passam por análise. E a adulteração dos últimos lados, se não me engano, foi superior a 81%.
Então ali dentro foi encontrado óleo diesel, bactérias, fungos, o produto que na dose errada praticamente todos, produtos adulterados que falava que era um produto e era outro, e inclusive de laboratórios bem renomados de outros países e nacionais. Agora, esse ano, eles fizeram a mesma parceria para apreensão das canetas. Então, a gente vai começar a ter esses dados e o pessoal que for consciente vai perceber como está injetando algo que não tem nem noção dentro do corpo. E depois a consequência disso é o corpo que vai pagar. E vai pagar, com certeza, né? Imagina o cara botando óleo diesel dentro de si. Isso loucura, é uma das poucas coisas, né, que foi relatado, imagino. Né? Azeite. E a questão agora da retratotida. Tu acha que sai esse ano ainda? Qual a tua opinião? Os estudos estão avançando bastante. A fase 4 agora foi com resultados muito bons, acima de 25% de emagrecimento. E é uma outra tecnologia, né? São triplos agonistas para emagrecimento, então para a questão de definição muscular, gordura localizada vai ser muito bom. E qual é a diferença entre o Ozempic, o Mounjaro e o retratotida? É a quantidade de combinações que tem dentro. Então, a semaglutida, ela é um análogo de GLP-1. A tirzepatida, que daí seria o Mounjaro, ela tem GLP-1, só que ela tem GIP. GIP é um peptídeo, uma molécula que consegue potencializar o efeito do outro. Então, por isso que ela emagrece mais com menos efeitos colaterais. Entendi. Consegue, auxiliar. E o próximo vai vir com glucagon dentro, que ele ataca diretamente o tecido localizado. Então... vai ser mais rápido. Vai ser bem mais rápido. Só que, se a pessoa não tiver essa supervisão, vai também ter os mesmos problemas que os outros. Tu acha que a bariátrica ela vai acabar daqui a uns anos? Eu acredito que tem casos que já está surgindo um quádruplo agonista. Então, até pelas novas pesquisas com ambulatórios usando inteligência artificial, está indo muito rápido a simulação de resultados. Então, eu acho que a velocidade de cura pode ver imunobiológicos, cura de doenças reumatológicas, que por muitos anos, muitas curas estão surgindo. E acredito que todos esses processos mais invasivos, como cirurgia bariátrica, cirurgia de prótese, de quadril, de joelho, não digo que vão acabar, mas certamente o volume de cirurgias vai reduzir bastante. Por quê? Porque os causadores delas vão estar sendo corrigidos com outras técnicas, né? Sim. E sobre a questão de sonoalimentação, o que impacta mais? Difícil essa, né? Porque o nosso corpo, cada pessoa responde de um jeito, mas eu diria que se fosse optar é a alimentação, porque a alimentação ela requer rotina e rotina te entrega uma calma mental. Com essa calma mental, tu vai conseguir dormir melhor. E assim, para a pessoa que está assistindo a gente, Gustavo, pessoa sedentária, ela não faz nada e ela quer começar depois de ter assistido o nosso podcast. O que essa pessoa, primeira coisa, ela tem que fazer? Conforme o figurino, eu diria, procurar avaliação profissional. Mas se eu digo assim, é amanhã é domingo, o que eu posso fazer por mim mesmo? Tem um tênis em casa, bota o tênis e vai caminhar. Vai dar uma caminhada. Mexe o corpo. Mexer o corpo. É o principal. Depois, gostei vi que eu me sinto bem, vou procurar um profissional. Sabe o que eu falo muito assim pra galera? O exercício, ele às vezes é muito a porta da saúde, da nova saúde, né? Às vezes a pessoa assim, só quer fazer um exercício para se mexer e não ser sedentária. Daí ela vem, faz o exercício, ela tá fazendo exercício, daqui a pouco ela gostou de fazer o exercício, ou sentiu menos dores. Daqui a pouco, mas eu posso potencializar isso? Aí ela pergunta pro personal, pode, como que eu faço? Vai no nutricionista. Daí ela foi no nutricionista, tá emagrecendo mais, menos dores. Eu posso potencializar mais ainda? Pode. Vai no médico agora, no médico do esporte, vai no nutrólogo, vai no endócrino. Daí ela foi, ela regulou os hormônios. Cara, ela se sente, dentro de questão de um ano, ela mudou totalmente a vida, o lifestyle. Mas a porta de entrada, às vezes, foi porque a pessoa tinha uma depressão e ela queria estar no âmbito social, queria fazer amigos. E acho que o exercício físico, a atividade, o esporte, ele traz muito isso, né? Acho que... Eu tenho um paciente mais 40 que ele divorciou e daí ele falou, Gustavo, eu vou começar a fazer os grupos de corrida para socializar, porque eu não tenho mais amigos. Meus amigos moram em outras cidades, eu tô meio que perdido. Porque saiu totalmente uma rotina de casamento de longo prazo. Sim. Começou a fazer corrida, naturalmente começou a socializar, começou a querer, viu que o pessoal investia, botava um calçado mais adequado, fazia musculação junto, se alimentava bem, começou a copiar aqueles hábitos, porque o processo de se enturmar, né?
para se sentir aceito, acabou entregando uma saúde. E tu falou uma coisa muito boa, ao longo de um ano. Uma mudança de hábito não vai ocorrer no primeiro mês. O primeiro mês vai te ligar uma motivação, eu quero fazer tal coisa, só que o teu corpo vai dizer, não, eu prefiro ficar sentado no sofá, tava bom lá, por que tu me tirou de lá? Então é a persistência ao longo desse período todo que vai fazer com que tu sinta falta de se exercitar. Uma pessoa que se exercita regularmente, ela sente falta do dia que ela não treina. E isso é natural, é o corpo pedindo, né? Então ela tem dificuldade de ser sedentária. E qualquer pessoa consegue atingir isso aí. E tu falou isso, e tem muito também a questão aqui no Rio Grande do Sul, né? A pessoa que fala isso, ela não mora no Rio Grande do Sul, porque, cara, aqui é frio no inverno, então as pessoas a longo prazo, elas não conseguem sustentar durante um ano inteiro. É mais difícil, não é que ela não consegue, é mais difícil. Diferente de quem mora no Rio de Janeiro. A não ser que tem uma academia, tem um estúdio todo climatizado, aí favorece. Casa, piso aquecida, é diferente, não é pra qualquer um. Mas é diferente, hoje a gente no Rio Grande do Sul, quem treina às 6 horas da manhã, vem aqui treinar, às vezes tá 2 graus, 3 graus, e o cara no Rio de Janeiro acorda, solzão rachando. Futevôlei na praia. Futevôlei na beira da praia é outra coisa. E eu tenho muitos pacientes do Rio de Janeiro e eles falam, Gustavo, aqui é ano inteiro, tem que cuidar do meu corpo o ano inteiro, tipo, e é um fator motivacional. O lugar de praia é assim, né? Florianópolis, em Santa Catarina já é assim, né? Sempre em forma e é bom, é um fator motivacional muito forte, que é a prova social, então é mais fácil de cuidar, né? Aqui, realmente, no inverno... Aqui a galera já usa casaco, já disfarça um pouquinho. E daí a busca por aumento de calorias por causa do frio, né? Sim. Mas tudo tem jeito, né? Tem como resolver. Com certeza. E, Gustavo, a última coisa, assim, qual exame todo adulto deveria estar sempre fazendo e acompanhando? Eu digo que é um composto, né? Eu, quando vou avaliar os exames, eu olho eles em conjunto, por isso que aqueles valores de referência para mim não servem muito. É um combinado, não adianta tu olhar, saber se uma testosterona de alguém tá baixa ou não. Tu tem que saber se o LH, que é um hormônio luteinizante, tá alto e o corpo não consegue mesmo com ele alto produzir a testosterona, se ele tá baixo e daí é ali que tá o problema. Então a gente tem que olhar todo um composto. Só a glicose não me diz muita coisa, mas uma glicose com uma insulina, uma hemoglobina glicada, sim. Então eu, na minha área de trabalho, eu trabalho sempre com análise de exames bioquímicos, né? Que eu acho extremamente importantes e voltada uma lista para o que o paciente me procura, né? E daí ali eu conseguiria dar essa resposta, mas praticamente um composto de exames. O que eu vejo muito é que as pessoas às vezes não estão só cansadas, elas estão inflamadas, né? Com certeza. Essa inflamação por muito tempo ficou meio midiática, as pessoas, porque o leite inflama, coisas que não é a minha área de trabalho, não concordo com esses radicalismos, mas uma pessoa que está com essa tendência inflamatória vai ter um compensador que é a produção do cortisol. Por quê? Porque ele é um desinflamatório, então vai produzir mais cortisol, vai desequilibrar outros hormônios, vai acumular mais gordurinha na barriga, e daí por aí vai, né? Então, como eu disse, um composto de exames que acaba mostrando... E para encerrar agora, as últimas perguntas que eu abri no Instagram para as pessoas mandarem algumas perguntas para ti, meio informal, tipo assim, eu quero saber sobre isso. Bate e volta agora, pergunta, resposta, pra gente bater isso aí. Vamos lá, primeira pergunta. O que as pessoas normalizam que não deveria ser normal? O sedentarismo. Show. Qual o maior erro que tu vê hoje? A busca excessiva por informações na internet. Isso acaba colocando a pessoa como uma falsa especialista e muitas vezes traz danos para a própria saúde. Isso tá acontecendo muito, né? Essa parte dos blogueiragens, a galera pega o chat GPT, faz uma informação e posta ali como uma verdade absoluta, né? E eu sempre digo, cara, o cara que tem muito seguidor, ele tem uma responsabilidade sim pela informação que ele tá passando. Porque se ele tá te passando uma informação que não é verdadeira, só para ganhar like, gerar conteúdo, fazer um react, e não tá sendo aquilo ali, o cara vai impactar em muitas pessoas e aquilo ali pode prejudicar, né? E também sempre é mais seguro tu ter um profissional te passando uma informação, porque o profissional ele é responsável pelo que ele te falou, ele tem um conselho regindo ele. Então, tu sabe onde cobrar se der errado. No Instagram tu não vai conseguir cobrar, tu vai ter que só pagar com as próprias consequências, né? Uma verdade que ninguém quer ouvir sobre saúde. Tem que comer bem, dormir bem, treinar. Não adianta, não vai escapar dessas três. O que destrói mais a saúde hoje? O que destrói a saúde, eu acredito que sejam esses maus hábitos mesmo, né? Tipo, a desorganização, o sedentarismo, porque seriam o start da doença crônica, né? Daí, com o passar do tempo, vai desenvolver. E o que tu faria se tivesse que melhorar a tua saúde hoje do zero?
do zero é procurar um profissional. Talvez pensar assim, o que mais me incomoda? É uma dor? Vai num educador físico. Ah, eu como muito mal? Vai no nutricionista. Eu só quero saber como que está o meu metabolismo? Vai no médico. Tô com muita depressão? Vai no psicólogo. Tentar, procura um profissional. Ele vai saber o que tu precisa. Ele vai saber se tu precisa do nutricionista, do educador físico. Então, tu precisa achar o norte. Paga alguém para achar para ti. Não te preocupa, as pessoas vão conseguir. Eu acho que as pessoas hoje elas não conseguem ter 30 minutos para parar para pensar. Eu acho que a pessoa que consegue parar hoje no dia 30 minutos para pensar... A reflexão, né? A reflexão, o cara pensar, o que eu tô fazendo na minha vida, para onde que eu tenho que ir, o que eu posso fazer para mudar, para melhorar. Eu acho que ela tá assim, ó, 50% na frente do resto das pessoas. Eu sempre faço isso, eu divido em 3 blocos de reflexão minha. Quando eu acordo, é sempre uma reunião comigo mesmo. No meio da tarde, devido à minha virada de turno de áreas de atuação, ali eu tenho que reprogramar o que foi feito e o que não. E no final do dia é tudo que eu fiz. Então, com isso, eu consigo organizar já toda a minha rotina das próximas etapas. E isso me tira muita ansiedade. Tipo, eu também tenho excesso de trabalho, mas isso consegue, tipo, tá tudo bem, eu consigo dar conta. Né? Organização. Show. E Gustavo, pra gente encerrar, uma frase que, se tu pudesse impactar aí milhões de pessoas, alguma dica para nós encerrar, assim, cara, essa é a frase que eu gostaria de deixar para a humanidade, para a galera poder levar o meu legado, assim. Essa é boa. Eu sempre digo assim, ó, cuidar da saúde não é algo único, é algo integral. A gente precisa ter bons profissionais supervisionando, a gente tem que tirar essa responsabilidade de achar que a gente precisa dominar tudo e conhecer o nosso corpo favorece que a gente tenha essa longevidade. Então, procure bons profissionais, eles vão te auxiliar, vão te orientar da maneira adequada, vão filtrar tudo que tu precisa. Então, o que eu diria, procura um profissional hoje que tu vai agradecer daqui a 10 anos. Gustavo, muito obrigado. Se a galera quiser te encontrar, onde que eles te acham? Então, eu acredito que no Instagram da Somos Ecoa, né, que é somos.ecoa com 2 Os, é ali que tem mais sobre o meu trabalho. O meu Instagram, atualmente, o pessoal não estou utilizando porque realmente eu estou focado bastante na questão da multidisciplinaridade na clínica ali, e também ali eles conseguem passar todos os contatos para consultar, também com vocês conseguem passar para eles. Show. Sensacional. Obrigado pelo Obrigadão convite. Mais uma vez. Te Galera, agradeço. espero que vocês tenham gostado. Foi um prazerzão ter hoje com vocês. Se tu gostou desse conteúdo, desse bate-papo hoje com o Gustavo, saber um pouquinho mais sobre saúde, sobre medicina, sobre qualidade de vida, envelhecimento saudável, curte, comenta e compartilha com aquelas pessoas que tu acha que precisa, que vai ajudar muito esse conteúdo para que a gente possa cada vez impactar mais pessoas. E não deixa de curtir, compartilhar e segue aqui a gente no canal, no YouTube, no Spotify, vai ajudar bastante a gente para poder entregar cada vez mais para essas pessoas. Muito obrigado e fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.